Fala, meus amores! Boa noite, minha galera linda. Estamos aqui ao vivo, direto de um dos estúdios do Exatas, para gabaritar com o nosso passaporte de mestre. Matemática domine rápido. Nós já tivemos o passaporte de mestre raciocínio lógico domine rápido. Agora, gente, o passaporte de mestre. Galera, é esse passaporte aí que vai levar você à sua aprovação. Tá vendo aí, ó? Olha que passaporte lindo, galera, ó. Passaporte aí com o símbolo do Exatas para gabaritar. Galera, se você estudar, se você tem um método Sorman como seu aliado, você vai destruir todas as bancas com requintes de crueldade. Aqui a gente chama a banca no diminutivo. Então, vamos embora aí, o passaporte da sua aprovação, o passaporte de mestre. Vem comigo. Galera, e é o que eu sempre digo, ó, o nosso lema de sempre: encare a batalha e a gente chega junto. Encare. Encare. Vai ter muita gente querendo colocar você para baixo. Não dê ouvido. Só bota você para baixo quem tá lá embaixo, né? O cara que venceu, independentemente da profissão, ele vai dizer, ó, continue. Continue. Vai dar certo. Ó, eu tenho 25 anos que dou aula. Só não passa em concurso quem desiste. Então, vem comigo. Gente, questõezinhas na tela. Ó, primeira questão, uma questão que caiu na prova da VUNESP, ó, 2025, e ela diz o seguinte: o limite de velocidade em certa rodovia é de 80 km por hora. Juliano estava conduzindo por ela a 90 km por hora. Isso significa que ele ultrapassou o limite de velocidade da rodovia em quantos por cento? Galera, o limite é 80. Só que ele conduziu por ela a 90, ou seja, 10 a mais. Ele quer saber isso que ultrapassou os 10 a mais equivale a qual percentual? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, ó. Esse valor aqui inicial de 80, ele é 100%. É o ponto de partida. 80 quilômetros é 100%. Só que ele quer saber o que foi ultrapassado. Ó, o que ele ultrapassou. Ele ultrapassou quanto? 90 menos 80. Ele ultrapassou 10 km por hora. Esses 10 aqui equivale a que percentual? X. Gente, valor absoluto embaixo de valor absoluto, percentual embaixo de percentual. Então, 80 é aquele valor aqui que é o limite. Ele é 100%. Só que ele quer saber em porcentagem quanto ultrapassou. Ultrapassou em porcentagem é exatamente o que ele quer. E eu vou colocar aqui, ó, o que ultrapassou, que foi 10. Então, vamos embora. Ó, tem dois Sormanes olhando para vocês. Vem comigo. Vamos lá. Galera, esse tipo de questão sempre você vai fazer o quê? O velho cruz credo. Então vai ficar quem, ó? 80 vezes x igual a 10 vezes 100, ó. Quem é o x? O 80 tá multiplicando, passa o quê? Dividindo. Vai ficar 10 vezes 100 dividido por 80. Ó, vou cortar aqui 0 com 0. Vai ficar quem? 10 vezes 10, 100.
e aqui embaixo 8, ó. Lembre que esse resultado que a gente vai encontrar, ele tem que ser em quê? Em porcentagem. Galera, quem é meu aluno já sabe como é que eu divido por 8 de cabeça. É só calcular 3 metades. Meiar 3 vezes. Como é que eu divido por 4 de cabeça? É só calcular 2 metades. Então, dividir por 4 é calcular 2 metades. E dividir por 8 é calcular 3 metades. Ó, metade de 100, 50. Metade de 50, 25. Metade de 25, 12,5. Então isso aqui é quem, gente? 12,5%. Resposta, letra E. Gente, você pode fazer isso aqui de várias maneiras. No curso eu mostro mais de uma maneira, mas eu sempre digo a todo mundo, ó, olha aqui, ó, 3 fórmulas olhando. Regra de 3 salva vidas. Regra de 3 é muito importante. Tranquilidade, beleza pura, vamos para a próxima. Gente, questão número 2, ó, uma questão da FGV de um tópico que vem sendo cobrado demais em vários concursos, ó, que é a parte de probabilidade. Vamos embora. Uma caixa contém 6 bolas brancas e 4 bolas azuis, todas de mesmo tamanho. Se sortearmos ao acaso 3 dessas bolas sem reposição, a probabilidade de que todas sejam brancas é igual a... Vamos lá. Galera, você tem uma caixa, tá? E dentro da caixa você tem, ó, 6 bolas brancas e 4 bolas azuis. Ou seja, ao todo você tem 10, tá? 10 é o todo, é o meu espaço amostral. E aí ele diz, eu quero escolher 3 sem reposição e todas serem brancas. Gente, esse tipo de questão que você faz mais de uma escolha em probabilidade, você multiplica os resultados, porque você quer isso, ó. Eu quero a probabilidade da primeira ser branca e da segunda ser branca e da terceira ser branca. Galera, lembra que o E é o multiplica. Gente, o E é multiplicação. Então, ó, você vai calcular essa probabilidade. Então, vamos lá. Lembra que probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho? Probabilidade é o que eu quero sobre o todo, ó. Probabilidade é sempre o que eu quero sobre o todo. E aí, veja lá, ó. Para a primeira ser branca, quantas brancas eu tenho ao todo? 6 chances. 6. No meio de quantas bolas? De 10. Então, eu vou lá. Eu quero escolher a primeira branca. Eu tenho 6 chances dentro de 10. E é vezes. Galera, lembre que é sem reposição, tá? Quando eu for escolher agora a segunda, eu não tenho mais 6, porque um eu já escolhi. Eu tenho agora 5, não no meio de 10, porque uma branca já foi retirado, no meio de 9. Tá vendo? Diminui em cima, diminui embaixo. E vezes. Vou escolher outra branca. Só que lembre, eu já escolhi 2 brancas, né? Das 6 que eu tinha. Quando eu for escolher agora a outra branca, eu não tenho mais 6. Eu tenho 4. Só que é 4 no meio de quem? Como eu já retirei 2 brancas, é no meio de quem, gente? De 8. Professor, e se eu fosse tirar outra? 3 no meio de 7. E assim sucessivamente. Pronto, galera. E agora, professor? Galera, agora é só multiplicar, ó. 6 vezes 5, 30.
30 vezes 4, 120. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Ó, corta os zeros. Isso aqui, gente, é o seguinte, ó. Ficou 12 sobre 72. Sempre tente simplificar pelo menor. Ó, vou tentar dividir todo mundo por 12. 12 por 12 dá 1. 72 por 12 dá 6. 1/6. Letra D de quê? De Deus. Letra D de Deus, certo. Não tem erro. Esse tipo de questão. Ah, escolhi 2 bolas. Escolhi 3, escolhi 4. Você está escolhendo essa e aquela. O E é multiplicação. Vamos embora. Gente, olha a lapa de texto da miséria. Só que se você fizer a leitura com calma, não tem erro. Ó, certo professor ministra aula para uma turma de 8 alunos e decidiu passar tarefas de casa por 10 semanas consecutivas. Para incentivar os estudantes a fazê-las, ele estabeleceu o seguinte sistema de notas como parte de avaliação. A turma começará com 100 pontos a cada semana e o professor, ó, sorteará aleatoriamente 4 estudantes. Se nenhum dos estudantes sorteados tiver feito a tarefa, a turma perde 8 pontos. Se todos os estudantes sorteados tiverem feito a tarefa, a turma ganha 12 pontos. Ao final, a turma alcançar mais que 100 pontos, a pontuação excedente será aproveitada na nota de outra avaliação. Considerando a situação hipotética apresentada no texto, ó, tá aqui, assinale a opção no qual é apresentado, olha a palavra-chave, o número de maneiras distintas que o professor poderá sortear os estudantes que terão seus cadernos vistoriados semanalmente. Galera, veja. Essas questões que ele fala, número de maneiras distintas, número de possibilidades, número de etapas, análise combinatória. Análise combinatória. Eu tenho um total de 8 alunos e vou escolher 4. Quem é meu aluno já sabe de um bizu que eu digo, ó. Quando você tem um total e não escolhe todo mundo, ou é arranjo ou é combinação. Porque, gente, se você tem um total e escolhe todo mundo, o nome desse agrupamento que você tem um total de elementos e escolhe todo mundo para participar da história, isso é um problema de permutação. Agora, se você tem um total e não escolhe todos os elementos, tem 8, escolhe 7, tem 8, escolhe 6, ou é arranjo ou é combinação. Professor, e aí? Para saber se é arranjo ou combinação, se a ordem for importante, ó, a ordem importa, é arranjo. A ordem não importa, não rima com combinação. Cabe a gente olhar aqui, será que a ordem importa? Eu tenho um total de 8 alunos e vou sortear aleatoriamente 4 estudantes. E ainda ele diz, ó, para ter os cadernos vistoriados. Gente, veja, as funções aí são iguais dos estudantes. Não foi delegado funções diferentes. Ah, eu vou pegar o caderno de Paulo, o de Arthur, o de Sormani, o de Pedro. O de Pedro. Não. Eu vou primeiro pegar o de Pedro, depois o de Sormani. A ordem aí não importa. Então é um problema de quê? Combinação de 8
E dos 8 eu escolho 4. A ordem, gente, não importa. Tá? Até porque aqui eles vão fazer o quê? Exercícios, né? Os cadernos deles vão ser vistoriados. A ordem que os cadernos são vistoriados não importa. E outra, sorteado aleatoriamente. Então, combinação. E, gente, qual é a dica de combinação para ser rápido? Você olha sempre aqui quantos eu escolho, ó. Eu estou escolhendo 4. Aí você vai botar 4 bolinhas em cima e 4 bolinhas embaixo. Ah, professor, então se fosse combinação de 8, escolhe 3. 3 bolinhas em cima, 3 bolinhas embaixo. Professor, se fosse combinação de 8, escolhe 5. 5 bolinhas em cima, 5 bolinhas embaixo. O total de elementos que eu escolho é o total de bolinhas. E aí o que é que você faz em cima? Reduz esse cara a partir dele, ó. 8, reduz 7, reduz 6, reduz 5. E embaixo reduz esse, ó. 4, 3, 2, 1. Acabou. Galera, vamos simplificar o que dá para simplificar. Ó, se você quiser aqui, gente, ó. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Cancelo com 6. Ó, 8 dividido por 4 sobra quanto aqui em cima? 2. Então ficou em cima quem? 2 vezes 7 vezes 5. Ó, 2 vezes 5 dá 10 vezes 7. 70. 70 aí como resposta. Lady B. Lady B. Gente, uma questão como essa, e se você olhar uma questão tranquila. Tá vendo, gente? Como é importante, né? Você jogar duro em cima da banca, ó. Tô brincando aqui com você, ó. Ó, tô de olho em vocês aqui, ó. Em tudo que é lugar. Beleza? Vamos pra próxima. Gente, questãozinha bem interessante da FGV 2025. Ó, deixa eu dar uma ideia aqui para vocês. Veja, às vezes é legal você ter um determinado raciocínio, principalmente nos probleminhas de equações. Por exemplo, se você diz que tem a metade das balas que eu tenho, Sormani, ó, eu tenho a metade das balas que você tem. Então, se você tem a metade do que eu tenho o dobro do que você tem. Né? Aí metade, ó, já é dividir por 2. Dobro já é multiplicar por 2. Então, às vezes quando diz bem assim, ó, Pedro tem a metade das balas que Sormani tem. Mas eu poderia escrever como? Então, Sormani tem o dobro do que você tem. Fica mais fácil de você pegar e escrever. Tá vendo? Veja por quê. Vamos lá. Ó, um total de 132 balas foram distribuídas sem sobras para quem? Ana, Beatriz e Clara. Sabe-se que a quantidade de balas dadas a Clara é ao mesmo tempo o triplo do que foi dado a Ana e o dobro do que foi dado a Beatriz. Gente, veja o que é que ele está dizendo. Ó, ele está dizendo que a quantidade de balas que foi dado a Clara é ao mesmo tempo o triplo do que foi dado a Ana, beleza? E o dobro do que foi dado a quem? A Beatriz. Então vamos lá.
Ó, veja como é que eu vou pensar. Você tem várias maneiras de você pensar. Como a quantidade de balas dada a Clara é o triplo do que foi dado a quem? A Ana, tá? Então, olha, se Ana aqui tem X, Clara tem o quê? 3x, tá? Se Ana tem X, Clara tem 3x. Porque ele diz que o quê? Que a quantidade de balas dadas a Clara é ao mesmo tempo o triplo do que foi dado a Ana. Então, se Ana ganhou X, Clara ganhou 3x. E o dobro do que foi dado a Beatriz. Gente, veja. Ó. Clara tem o dobro. Clara tem o dobro do que foi dado a Beatriz. Ó, se Clara tem o dobro do que foi dado a Beatriz, é porque tem o quê? Beatriz tem o quê? A metade de Clara. Ou seja, Beatriz aqui vai ter o que Clara tem, ó, dividido por quanto? Por 2. Gente, entendeu a sacada? Se alguém tem o dobro do que eu tenho, ó, se alguém tem o dobro do que eu tenho a metade do que ele tem. Só para você entender, por exemplo, ó, veja, se eu tenho 4 balas e alguém tem o dobro de 4 é 8. Ó, alguém tem o dobro do que eu tenho. Então eu tenho a metade do que o outro tem. Então foi isso aqui, ó, para você não botar muita letra na história, que eu tô pensando assim para vocês, ó. Clara tem o triplo do que foi dado a Ana. Aí eu disse que Ana tem X, então Clara tem 3x. Só que ao mesmo tempo, Clara tem o dobro de Beatriz. E Clara tem isso aqui, ó. Se Clara tem o dobro de Beatriz, é porque Beatriz tem a metade de Clara. Tá aí. Gente, ao todo, são quantas balas? 132. Então, se eu somar quem? X mais 3x sobre 2 mais 3x, essa soma tem que dar quanto? 132. Gente, aí você tem várias maneiras de fazer esse tipo de questão, ó. Sempre esse cara que tá aqui embaixo, ó, você sai multiplicando por esse e por esse. Vai ficar assim, ó. 2 vezes x, 2x. O 3x eu vou repetir, tá? E aí vai ficar aqui 2 vezes 3x dá 6x. E 2 vezes 132 dá quanto? 264. Somando aqui, ó. 2x com 3x, 5x. 5x com 6x, 11x. 11x igual a 264, ó. Quem é x? É só passar o 11 dividindo, né? 264 dividido por 11. Ó, quanto é 264 dividido por 11? Aqui dá 2, 22, né? Aqui dá 4, baixo 4, né? 4. Então dá quanto, gente? 24. Lembre, gente, ó. Esse cara que tá aqui embaixo no denominador, tá? Quem tá sem denominador, ou seja, o denominador é 1, eu saio multiplicando, ó. Esse com esse, ó. 2 vezes x, 2x. O 3x eu repito, porque ele tá com denominador, eu repito. E aí, 2x vezes 3x, 6x. Tá? 2 vezes 3x, 6x. O 2 vezes 132 dá quanto? 264.
Só o outro que eu repito, porque ele já tem um 2 embaixo. E aí, gente, ó, o x é 24, ó. Então vamos lá, vamos botar aqui. Aqui tem 24 balinhas. Aqui tem o triplo, né? O triplo de 24. O triplo de 24, ó. 3 vezes 24 tem quanto, gente? 72. Gente, e aqui vai ter quantos? Né? O triplo dividido por 2 é a metade disso, né? Isso aqui é 72, aqui é quanto? 36. E aí ele diz, ó, vamos lá. Beatriz, que tem quantas? 36. Recebeu 8 a mais que Ana. Ó, Ana recebeu 24, tá? Então, Beatriz recebeu 8 a mais que Ana? Não. 12 balas a mais que Ana. Ó, Beatriz 36, Ana 24. 36 menos 24 dá quanto? Exatamente, Beatriz recebeu o que, gente? 12 balas a mais que Ana. Tá vendo? Que beleza. Tá aí. Vamos para a próxima. Ó, questão 5 da Fundatec. A diferença, gente, diferença é subtração. A diferença entre o MMC, mínimo múltiplo comum, e o MDC de 12,28 é, vamos lá. Eu vou ensinar uma dicasinha para você calcular MMC e MDC ao mesmo tempo. Você vai dividir aqui pelos primos. Vamos lá. Por 2, aqui dá quanto? 6 aqui, 14. Por 2 ainda, né? Se tem alguém que dá, aqui dá 3, aqui dá 7. Por 2 não dá mais. Então vai por quanto? Por 3. Aqui dá 1, o 7 não dá, repito. Ó, depois do 3 teria o 5. Mas ninguém dá por 5 aí, né? Depois do 5, próximo primo, 7. 7 por 7 dá 1. Ó, aqui não dá, repito. D1 aqui, acaba. Ó, o MMC, você vai pegar tudo e multiplicar tudo. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. Pronto. Isso é o MMC. O MDC, você só vai pegar o cara que dividiu todo mundo ao mesmo tempo. O cara que divide todo mundo ao mesmo tempo. O que é comum aos dois. Então, ó, vamos lá. Esse 2 aqui, ó, dividiu os dois ao mesmo tempo, tá vendo? Não dividiu? E esse 2 aqui também dividiu os dois ao mesmo tempo. Gente, os únicos caras que dividiram ao mesmo tempo foi esse 2 e esse 2. Por exemplo, esse 3 só dividiu esse 3. O 7 só dividiu esse 7. Então, o único cara que dividiu todo mundo ao mesmo tempo foram esses dois aí. Então é só multiplicar eles, ó. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Gente, aí teve gente aí na prova, ó, sei lá, marcou 4. Mas ele quer a diferença entre o MMC. Então, ó, 84. A diferença é menos o MDC, que é 4. 84 menos 4. 80. 80 aí como resposta. Letra D. Gente, é isso. Você quer mais aulas como essa? Você está esperando aí o lançamento do curso básico de matemática e raciocínio lógico? Entra no grupo que está na descrição do vídeo. Galera, sigam o Instagram do Exatas para Gabaritar. Entra no grupo de WhatsApp aqui. Gente,
A gente vai lançar o curso e vai sortear algumas bolsas do curso. Curso de matemática do zero e raciocínio lógico do zero. Para gabaritar qualquer concurso. Ó, se 0800 é assim, imagine lá, tendo suporte, plantão de dúvidas com o professor, plataforma com material, teorias e questões, teoria simplificada do que você precisa. Você precisa disso. E um monte de questões resolvendo, focadas, questões mais atuais possíveis. Todas as questões cercando a banca para você destruir qualquer banca. Então, sigam lá o nosso Instagram. Entra no grupo do Telegram. Gente, tem dicas diárias no Instagram. E outra, se inscreve no canal, porque só vai participar do sorteio, só vai ganhar se você tiver inscrito no canal e se você estiver seguindo lá o Instagram. Gente, é isso. Ó, e outra, o que eu venho pedindo sempre, para que a gente deixe as aulas gravadas. No mínimo aí, 100 comentários, 200 curtidas. No mínimo, eu sei que você vai colocar aí 2.000, não dói não o dedo não, é só para ajudar o canal, isso é muito importante. Gente, cheiro no coração, valeu, fui!